versículo 32 ao 36. O texto diz assim: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto para esse momento onde nós estaremos louvando, adorando ao Senhor. Pois
no seu coração, e se houver algum caminho mau, que Ele tire de você. quebranta, cruza. O tema de hoje é família.
E antes do coro melodia estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, nós estaremos lendo Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 15. Josué já está bem idoso ali, e ele deixou um aviso para a segunda geração, se eles iriam obedecer ao Senhor ou não. Então ele deixa essas recomendações no versículo 14 de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, Josué diz assim para o povo: agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uma família que serve ao Senhor é uma família que está aos pés de Cristo. E eu gostaria que você estivesse agora nesse momento meditando nesse hino que será entoado. Aos teus pés vou me curvar e adorar a Cristo. Teu grande amor vamos cantar aos teus pés, ó Cristo. Tu és santo, santo, tu és santo, santo, santo. Então que nós possamos estar agora nesse momento abrindo o nosso coração para o Senhor e dobrando o nosso coração diante dele, adorando a Ele somente como nosso único Senhor. Teu grande
capítulo 5, versículo 22 ao 33. Hoje, o tema de hoje é família, e eu creio que muitas famílias hoje estão sofrendo por falta de conhecimento, de praticar a palavra, de viver a palavra. Então nós estaremos lendo Efésios capítulo 5, Novo Testamento, após Gálatas, Efésios, antes de Filipenses, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a vocês mesmos. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, hoje nós vamos estar entendendo um pouquinho mais sobre o papel do marido e da esposa. Pois o que nós vemos? Muitos casais, muitas famílias acham que o casamento é uma instituição falida. E muitas pessoas acabam se perdendo pelo caminho, acabam abrindo mão de suas famílias. E hoje nós queremos estar passando aqui alguns pontos. Então, esse primeiro ponto aqui nos mostra aqui um artigo, uma tira do jornal Estado de São Paulo, em 2008, onde o pai diz assim para o filho: vocês não têm idade para se casar. Aí o filho diz para o pai assim: tudo bem, papai, é por pouco tempo. Isso lá em 2008, nós vemos como que as pessoas, elas davam o valor para a família, com relação ao casamento, à instituição família. Pode passar. Próximo ponto. Então, o que acontece? Por que nós vemos tudo isso acontecendo? Isso é devido ao individualismo e ao narcisismo. Hoje a gente vê muitas famílias onde elas vivem uma pluralidade, onde muitos homens hoje, mulheres, não estão mais dando essa devida importância para a família. Hoje tem muitos filhos que vivem somente com a mãe e tem filhos que vivem somente com o pai. Havia uma época em que eu trabalhei no projeto ABK, é uma assistência social que trabalha com crianças de bairros carentes, crianças da ABRAC e da antiga FEBEM, que é a Casa da Criança. E essas crianças que iam para o projeto ABK, ali elas aprendiam a palavra de Deus, eram evangelizadas, elas eram ajudadas também no reforço escolar, e nós tínhamos atividades esportivas, que eram jogos cooperativos. E nos momentos ali de pedidos de oração, 3 crianças vieram me vieram fazer um pedido. Tio, o senhor pode orar para que meu pai volte para casa? Um pediu. Aí o segundo, eu queria pedir que meu pai também voltasse para casa. E o terceiro também fez o pedido, que o pai voltasse para casa.
Só que teve um dos meninos ali que falou assim: ó, eles todos são irmãos. E aí, pare para pensar, a quem Deus vai atender a oração? Os 3 pais vão voltar com a mesma esposa? Complicado isso, né? Então é o contexto que hoje nós temos vivido. Nós estávamos também trabalhando ali no Jardim Aeroporto há muito tempo, e uma mãe, ela teve 2 filhos com o marido dela, mas 3 eram do sogro. Imagina só, os 3 mais novos eram tios dos irmãos mais velhos. Pensa na cabeça de uma criança, como que ele tem a visão de um pai? Quando nós falamos que Deus é o nosso pai, que visão que ele tem desse pai? Qual a referência que ele tem desse pai? Então hoje nós vivemos nesse mundo caótico, e o que nós precisamos? Nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Nós não podemos deixar com que as nossas famílias se percam. E pode passar, Júlio, por favor. Pode passar, por favor. E quais as consequências de tudo isso, então, desse afrouxamento das regras de comportamento? Porque nós vemos hoje um grande individualismo, onde as pessoas só pensam em si mesmas, elas não pensam mais nos filhos, na família, no cônjuge. E hoje também vemos um grande narcisismo. O que é? É a adoração ao eu, né? Então as pessoas, elas estão mais preocupadas com a sua própria imagem do que com as coisas de Deus, com a glória de Deus. E quais são então as consequências desse afrouxamento das regras de comportamento, que passaram a permitir modos plurais de conduta, que é essas famílias hoje que nós vemos tão diluída, tão bagunçada? É o individualismo e é o narcisismo. Mas em Provérbios capítulo 24:10, não precisam ler, diz assim: se fores frouxos no dia da dificuldade, quão grande será pequena a sua força. Então nós, como homens, primeiramente aos homens aí, nós não podemos nos afrouxar, nós não podemos ficar em cima do muro. Quantos casais, quantos homens hoje estão sofrendo no seu casamento, porque eles têm deixado muitas coisas muito soltas, e eles não têm tomado uma posição de líder espiritual dentro dos seus lares. E esse é o grande problema dos casamentos, é o grande problema nas famílias e os filhos também. Então precisa haver o quê? Um arrependimento, uma completa transformação de mente e de atitude. Pode passar, por favor. Quando os maridos e esposas procuram ocupar o primeiro lugar no casamento, tendo como prioridade a satisfação pessoal, nós podemos chamar de obsessão narcisista. E é impossível construir um casamento feliz fundamentado no espírito narcisista, ou seja, baseado no egocentrismo. Então hoje muitos pais estão despreocupados com a família, eles estão mais preocupados com a posição social, estão mais preocupados com o bem-estar da família, saúde física e outras coisas mais, e não estão se preocupando com o principal, que é o espiritual, aonde Deus, na verdade, Ele procura nos colocar numa ordem correta. Primeiro tem que vir Deus, e não você. Primeiro é Deus. Segundo, se é o cônjuge, a sua esposa ou o marido. É o segundo, não é os filhos, porque os filhos vão embora, e quem fica é o seu cônjuge. Então, segundo, o cônjuge. Terceiro, os filhos. Quarto, o trabalho. E quinto, a igreja. Quem é o líder do lar? É o homem, é o marido. Então procura-se o líder do lar. Hoje o que nós vemos é muitas mulheres procurando o líder do lar, o líder espiritual, o homem que realmente se preocupe com a vida espiritual da família e não somente com a vida material. Vamos ler todos juntos esse texto que está em Salmo 127, 1 e 2. Olhando aqui para a tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus
significa isso? Que se Deus não for o construtor do relacionamento seu familiar, você e sua esposa e seus filhos, todo o seu trabalho está sendo inútil. Por mais que você queira dar um melhor estudo para os seus filhos, um futuro muito lindo, lá no futuro, eles não vão ser realmente felizes. Sabe por quê? Porque o principal, que é Deus, eles não estão tendo hoje. E eles precisam ter Deus na vida deles. Eles precisam ter um relacionamento com Deus, para que eles possam lidar com os problemas que eles vão lidar depois que eles saírem de casa. E eles precisam conhecer esse verdadeiro Deus. Se você não estiver buscando ser o sacerdote do seu lar, levando a sua família a um relacionamento com Deus, você vai ter muitos problemas no seu casamento, por mais que socialmente pareça estar tudo bem. Mas espiritualmente, a palavra de Deus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma, ou perder a alma da sua família? Já imaginou? Isso é sério. E hoje nós estamos assim, numa correria da vida tão grande, que nós não temos dado a devida importância à meditação da palavra de Deus em família. Devocionais hoje é algo muito raro se ver nas famílias. As famílias se reunindo para ler a Bíblia juntos e orarem juntos. E isso faz parte do relacionamento com Deus. Estarmos todos juntos com Deus. Talvez alguns digam assim: mas olha, meus filhos já se casaram, eu estou sozinho. Mas você pode incentivá-los, você pode encorajá-los, você pode convidar uma vez ou outra para virem em sua casa, para lerem a palavra de Deus e orar juntos. Já imaginou isso? Quanto você vai poder ajudar seus filhos a estar voltando aos princípios da palavra de Deus, a buscar a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar? Outra coisa, tem os netos também. A importância de estar ajudando os pais a inculcar a palavra de Deus na mente dos netos também. Então, pode passar, por favor. Próximo. Primeiro, o marido ditador. O marido ditador é aquele que usa a sua posição para liderar a família, e o dicionário define como ditador alguém que governa autoritariamente, suprimindo liberdades individuais. É aquele que só manda, ele grita: faça isso, faça aquilo, e ele não se importa em ajudar essa família. Ele só sabe mandar. Pode passar, por favor, pode passar o próximo. Aí depois nós vamos voltar. Pode passar todos. Pode passar, pode passar. Pode passar, mais um, pode passar. Nós vamos ver os outros homens. Então nós vimos o líder ditador, é aquele que é autoritário. Ou aqui nós vemos o líder democrático. O democrático é aquele que não decide nada sozinho. Ele não quer responsabilidade, ele não quer assumir os seus deveres de líder, de liderança. Então ele pega e está sempre na votação. Que nem aqui o exemplo: agora vamos decidir se devemos ou não lavar o carro. Coloquem os seus votos na urna. Então é aquele marido que está sempre deixando a família decidir as coisas. O que a maioria decidir está bom para mim. E aí o que acontece? Deu um probleminha? Bem, a responsabilidade não é minha. Foram vocês que decidiram, foi a maioria que decidiu. Então ele não quer nenhuma responsabilidade. Nós vemos que Adão foi bem assim lá no começo. Quando ele pegou e Deus perguntou para ele: por que você fez isso? Ele disse assim: ah, mulher que tu me deste. Então ele transferiu a culpa para Deus, porque ele não quis assumir a responsabilidade de que ele estava errado. Então nós vemos que existem maridos que são assim, não querem assumir a responsabilidade. Nós vemos também um marido insensível, teimoso. Pode passar. Quem é esse marido teimoso? É um homem difícil porque nunca admite estar errado. Sua esposa sabe que ele não é perfeito, e também os filhos logo percebem isso, mas ele não assume seus erros e vive dando a impressão que está sempre certo. Uma das coisas que mais cria rebeldia no coração dos filhos é ter um pai ou uma mãe que não admite seus próprios erros. Sabe qual é a coisa mais bonita? E às vezes tem pais que têm medo de fazer isso. É você dizer para o seu filho: filho, eu errei, me perdoe. Às vezes você pode achar que seu filho, isso vai ser algo muito ruim e negativo para ele, mas isso vai ajudar muito a ele
também a reconhecer os seus erros. E quando ele estiver errado, ele também vai ter a capacidade de chegar para outros e pedir perdão, principalmente quando ele casar com o seu cônjuge. Nós vimos ali que Jesus, ele nunca errou, mas ele teve humildade suficiente, né, para mostrar para nós o que é ser um servo de verdade. O marido insensível é aquele que não demonstra percepção nem sabedoria no lar. Não é sensível aos medos, aos desapontamentos, segredos, alegrias ou sonhos de sua esposa. Sendo que sensibilidade é uma disposição para ouvir, comunicar e cuidar. Faz de conta que Pedro, pescador, discípulo de Jesus, está passando uma situação muito difícil em casa, financeira. E a pesca anda tão ruim para ele, que ele não consegue pescar nada. Está difícil mesmo. E ele chega em casa cansado, desanimado, porque não foi boa a pesca aquele dia novamente. E quando ele chega em casa, a mulher dele está toda descabelada, dando banho nas crianças, cuidando da casa, arrumando as coisas, aquela correria. E Pedro vai lá para abrir a panela, e ele olha, e ele fala assim: mulher, peixe de novo? E ele fica todo chateado com a esposa, porque a esposa só faz peixe. Só que ele não é sensível para ver a situação pela qual eles estão passando. Pedro só traz peixe para casa. E aí? Então existem homens que às vezes a situação ele não percebe, e às vezes ele faz uma cobrança tão grande, e ele não percebe a realidade no qual ele está vivendo. E nós precisamos, como homens, aprender a ouvir, comunicar e cuidar. Esse é o propósito. Em 1 Pedro 3,7 diz assim, que nós devemos tratar as nossas esposas com honra, com respeito, para que as nossas orações não sejam impedidas. Então isso é importante para os homens. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero desafiar a igreja Batista de Brás Cubas. Há muito tempo atrás, a Carmen foi procurar o pastor Walter, porque estava tendo muita gente procurando ela para aconselhamento, pessoas que estavam querendo se separar, eram mais de 30 pessoas. E aí o pastor Walter, vendo a dificuldade dela, e ela como educadora, e ela tem muitas coisas aqui na igreja para fazer também, sozinha, e nós pastores não íamos dar conta de tudo isso. E aí veio a ideia de lançar os cursos aqui na igreja. E esses cursos já tem mais de 5 anos que têm sido ministrados na igreja. O último curso, 200 mulheres se formaram. E mais de 150 homens também se formaram também nesse tempo aqui. Pode colocar mais de 200, né, pastor Jean? Muito mais de 200, 300 homens já se formaram nesses 5 anos. Agora, pare e pense. Sabe quantos homens da nossa igreja se formaram nesse curso? Se for 5% ou 10% da igreja, isso seria uma grande vitória. Muito. De 1.400, 140 homens da nossa igreja tendo se formado, seria um grande milagre, uma grande vitória. Mas não tem sido isso. Nós temos visto pessoas de fora vindo aqui, aprendendo os cursos e levando para outras igrejas. E isso é louvável. Glórias a Deus por estar acontecendo isso. Sabe por quê? Porque nós vemos que Deus está trabalhando no coração das pessoas para que as famílias não se percam. Numa geração tão corrompida que nós temos vivido. Mas nós queremos despertar a igreja, queremos despertar os homens. Muitos homens, muitas vezes, eles podem estar nesses cursos, poderiam estar participando e trabalhando. Quantos aconselhamentos nós temos trabalhado ainda com muitos homens que eles não querem acertar a vida deles. Eles acham mais fácil se separar do que lutar pelo seu casamento. Ser homem corajoso de verdade é ser obediente a Deus. Isso é um homem corajoso. É um homem que tem o coração quebrantado, obediente ao Senhor, que está disposto a lutar pela sua família e não desistir do seu casamento, nem dos seus filhos. E esse homem, ele precisa começar dentro do seu lar. Ele precisa começar meditando a palavra de Deus de dia e de noite. E um conselho que eu dou para vocês, eu creio que nós vamos deixar para falar sobre as esposas numa outra mensagem, num outro momento. Mas eu quero concluir, eu vou pedir para o Júlio me passar agora para o final, por favor. No final tem uma tarefinha, e eu quero deixar essa tarefa para os irmãos. Olha, nosso desejo é que aqui, a Igreja Batista, os 1.400 membros, nós temos 500 homens, mais ou menos, não é isso, pastor Jean? 500 homens, mais ou menos? Nós temos 500 homens na nossa igreja.
E o nosso desejo é que esses 500 homens façam esse curso. O nosso desejo é que as mulheres também participem desse curso. E que nós possamos, a Igreja Batista, não somente os pastores, a ministra Carmen e alguns líderes, mas todos nós possamos estar ministrando aos outros a palavra de Deus, fortalecendo famílias. Você já imaginou, de 1.400 membros, vamos dizer que nós tenhamos aí umas 300 famílias, ou 400 famílias. Já imaginou 400 famílias, cada um trabalhando com uma família? São mais 300 a 400 famílias. Você já imaginou 400 famílias se rendendo aos pés de Cristo? Porque você foi um instrumento abençoador nas mãos de Deus para levar essas pessoas ao pleno conhecimento de Cristo. Então nós precisamos despertar. Aviva a tua obra em nós, Igreja Batista. O que nós precisamos é realmente despertar para a obra. O Senhor nos chamou para irmos e fazermos discípulos. E nós precisamos trabalhar as famílias, porque as famílias estão gritando. Sabe esse casal que eu falei lá casal não. Essa senhora com 5 filhos, ela era alcoólatra, e aqueles 5 filhos, o conselho tutelar pegou aquelas crianças. Uma menina, ela já estava vivendo na prostituição, 15 anos de idade, já vivendo na prostituição, já estava grávida já. E ela não quis ouvir a palavra de Deus, nem a mãe também. Eles viraram as costas para o Senhor. Mas as crianças foram levadas, foram tiradas dela pelo conselho tutelar. Ficamos muito tristes com isso, pois uma família ali se dividiu. Mas passado um tempo, eu estava aqui no Lar Batista, eu vim trazer uma mensagem, e aí de repente ali no momento ali do social, uma criança pegou e me puxou assim, a camisa. E aí quando eu olhei para ela, oi tio, você se lembra de mim? Eram as as 4 crianças desta senhora, elas estavam ali na beirada. E você sabe de uma coisa? Elas foram adotadas por famílias cristãs, onde estão cuidando e dando amor para essas crianças. Crianças que alguns ali são tios, e outros ali são sobrinhos, né? Uns são filhos do sogro, e o outro são filhos daquele pai lá que ficou ausente da família. Então são famílias que estavam com uma vida complicada, mas que Deus olhou com tanto amor e resgatou elas do império das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Nós precisamos ser mais usados por Deus. Igreja Batista, Deus quer avivar essa igreja. Deus quer despertar a nós para trabalharmos. Um verdadeiro adorador não é somente aquele que vem para vir aqui, cantar, louvar. Não, adorar também é servir ao Senhor de todo o coração. E Deus está chamando cada um de vocês para despertar, para trabalhar mais as suas famílias e se equipar, se preparar mais também para vocês ajudarem outras famílias. E eu quero deixar um desafio hoje, começar hoje. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que medita a palavra de Deus de dia e de noite. Então hoje à noite, antes de dormir, pegue sua família. Eu fiz isso com os homens, desafiei os homens no curso de quinta-feira. Falei para eles, cada um faça com sua família. Os meus filhos já fazem devocional individual, mas como eu falei, poxa, se eu estou falando para eles fazerem, eu também tenho que dar exemplo. E aí eu conversei com meus filhos, acertei o horário lá e falei para eles assim, então nós vamos fazer antes de dormir e quando acordar de manhã. Até sexta-feira, era 2 horas da manhã, quando nós estávamos chegando do Ser Jovem, eles falaram, pai, eu vou dormir. Eu falei, antes de dormir, nós vamos fazer a devocional. 10 minutinhos. 10 minutos é possível? É possível. Então, hoje nós estamos em Provérbios. Mas o Salmo 119, você pode começar. E o Salmo 119 é muito bom, porque ele fala da importância da meditação da palavra de Deus. Fala da importância, quanto a palavra de Deus ela é importante na nossa vida. E isso vai estimular a sua família a dar mais valor para a palavra de Deus. E no Salmo 119, você pode começar como eu fiz com a minha família. Versículo 1 até o 6, cada um pode ler um versículo. E cada um pode orar até a palavra. Você pode orar dentro do que você entendeu ali naquele versículo. Se a família se reunir e começar a fazer isso,
se começar marido e mulher, até, e muitos casais às vezes não estão muito bem no relacionamento, e a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes de dormir, faça as pazes com o seu cônjuge, e a melhor forma de fazer as pazes é meditar nos dois a palavra de Deus. Antes de dormir, meditem juntos, leiam a palavra de Deus juntos, junto com a sua família. Mas meus filhos são muito pequenininhos, então leiam para eles. O mais importante é vocês criarem um hábito todos os dias. Assim como nós temos o hábito de trocar a roupa todos os dias, crie esse hábito de meditar a palavra todos os dias. Assim como você tem o hábito de se alimentar todos os dias, antes de tudo, se alimente da palavra de Deus todos os dias. Você vai ver a grande transformação que Deus vai fazer na sua família. E Deus vai ser grandemente glorificado, e Ele vai usar a sua família para a glória dEle. Porque as pessoas vão ver a diferença na sua família e na sua vida. E muitas vezes no início você parece que não vai sentir nada, mas não é para sentir mesmo, é para andar. Vida, relacionamento com Deus não é somente através de sentimentos, é através de relacionamento. E o que nós precisamos é andar com Deus e não sentir Deus. Nós precisamos é andar mais com Deus. Um doente, ele quando está sendo alimentado e tomando soro, ele não sente nada, não sente vontade de comer, não sente nada, nem vontade de viver. Mas ele está tomando sorinho, o enfermeiro lá está dando a comida na boca ali, e ele está muito fraquinho, mas ele vai renovando as forças até receber. Então nós precisamos fazer isso com a nossa família, precisamos lutar, e principalmente com aqueles que estão afastados. Nós precisamos, não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Então fica aí essa dica, que Deus possa nos abençoar. E eu quero que você, nesse momento, quero pedir a você que medite nesse hino que será cantado agora, a minha história. Se eu fosse contar a minha história, seria só tristeza e dor, mas a cruz mudou a minha vida e o final reescreveu.
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, não precisam abrir, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O único que é digno de louvor por tão maravilhosa graça, por tão maravilhoso amor que demonstrou por nós, entregando seu Filho Jesus Cristo, é somente Deus. E nesse momento o coro melodia estará entoando: digno de louvor, supremo Deus, meu Pai eterno, meu Salvador e Rei. Estamos nós aqui reunidos para te oferecer o nosso mais fiel louvor por teu tão puro e santo amor.
falei somente o papel do homem, não citei o papel da mulher. Então, para nós não sairmos aqui sem um lembrete para as mulheres, eu convido a todos a abrirem sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Eu creio que se cada mulher ela ser primeiro submissa ao Senhor, obedecendo aos conselhos de Deus, à orientação do Senhor, ela será uma mulher bem-aventurada, será uma mulher sábia e uma mulher que edificou a sua casa na rocha. Aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 6, nos diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês também serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao mal. Aqui, quando fala sobre a submissão da mulher, primeiro mostra que semelhantemente, isso quer dizer o quê? Pedro ele havia falado sobre os deveres sociais dos cristãos. Então, todo cristão ele deve sujeição às autoridades governamentais. Então, os homens também devem sujeição às autoridades. Assim também como os empregados devem sujeição aos seus patrões. E ali naquela época não era nem empregado, eram escravos. Eles deviam sujeição aos seus patrões não, aos seus senhores, mesmo eles não sendo bons. Porque a palavra de Deus diz que é louvável diante de Deus que vocês sofram injustamente, pois para isso vocês foram chamados para seguir os mesmos passos de Jesus. Então nós somos chamados para ser obedientes a Deus e realmente ter a atitude de servos. E aqui, do mesmo modo, as mulheres, como que elas podem ganhar os seus maridos? Não é com as palavras. A mulher, ela tem sim um poder de persuasão com as palavras, tem a sabedoria muitas vezes das palavras, mas o que Deus ele diz é que a minha glória a outro não darei. Muitas mulheres elas podem até ganhar seus maridos pelas palavras, mas aí não será a glória de Deus, mas a sua. E Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Por isso que ele pede para a mulher: não ganhe seu marido com palavras, ganhe seu marido com amor, com oração, com uma atitude honesta, respeitosa. Ah, mas ele não é honesto comigo, mas eu vou ser honesta comigo. Mas ele não me respeita, mas eu vou respeitar. E eu vou ensinar meus filhos a respeitar o meu marido, como ele deve ser respeitado. Assim vocês estarão fazendo a vontade de Deus. Um espírito calmo, delicado, que tem grande valor para Deus. Quando Deus olha para uma mulher dessa, ele diz assim: aí está uma mulher sábia. Ele a elogia. Essa mulher será honrada pelo Senhor. E é isso que Deus quer das irmãs também. Não percam a esperança. A sua esperança precisa estar no Senhor, não nas circunstâncias, nem em pessoas. E nesse momento, eu quero convidar o pastor Jean, e assim nós estará encerrando com a bênção apostólica. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor.